Boa noite. O BATV começa mostrando um caso absurdo em Amélia Rodrigues, na região de Feira de Santana. 5 irmãos, de 2 meses a 8 anos de idade, foram abandonados pelos pais. 4 das crianças estavam trancadas dentro de casa desde segunda-feira. As 4 crianças, uma menina e 3 meninos entre 2 e 8 anos de idade, foram encontradas nesta casa, no bairro periférico de Amélia Rodrigues. A mãe saiu de casa com um companheiro que não é o pai das crianças há 2 dias e abandonou os filhos trancados sozinhos. As crianças estavam sendo alimentadas pelos vizinhos através desta grade. Foram eles que também denunciaram a situação ao Conselho Tutelar de Amélia Rodrigues. Dentro da residência, muita sujeira e um forte mau cheiro. No local, ninguém quis comentar sobre o assunto. A mulher também deixou com uma vizinha outra criança, uma menina de 3 meses de idade. As crianças foram levadas pela Polícia Militar para a sede do Conselho Tutelar e serão encaminhadas para a casa de parentes. A mulher foi identificada apenas como Lu. Segundo as conselheiras, o caso será denunciado ao Ministério Público para investigação. Vamos também prestar uma queixa na Delegacia de Polícia Civil, porque isso caracteriza abandono de incapaz. A Justiça vai tomar suas providências e encaminhar para o Ministério Público. Um corpo que teria sido avistado esta tarde no mar, em Ilhéus, no sul do estado, pode ser o de Carita Ramos, de 61 anos. A mulher morreu afogada no fim de semana e o corpo estava sendo transportado para Brasília no avião que caiu na noite de segunda-feira. O marido de Carita ainda está desaparecido. Hoje de manhã, o corpo do piloto foi encontrado. O repórter Roger Sarmento está em Itabuna, onde será feita a perícia. Boa noite, Roger. As equipes de resgate confirmam a localização desse segundo corpo? Tivemos problemas com o áudio do nosso repórter. Daqui a pouquinho a gente tenta um novo contato. A seguir, o drama da mãe que procura pela filha de 4 anos levada pela avó. Manchas roxas, dores nos ossos, reflexo esbranquiçado nos olhos, palidez inexplicada, caroço no corpo, febre prolongada. Os sintomas do câncer infantil precisam mais da sua atenção. Na ocorrência de algum deles de forma progressiva, procure um pediatra. Com um diagnóstico precoce, as chances de cura são maiores que 80%. Saúde. A gente se liga em você. Olá, boa noite. As armas furtadas no arrombamento do Fórum de Paramirim no dia 5 de setembro foram recuperadas durante uma operação conjunta realizada pelas polícias Civil, Militar e CAESG. As armas foram encontradas num ferro velho no perímetro urbano da BA 152 em Paramirim. Também foram apreendidas munição e droga. Valdeir Conceição Alves, de 20 anos, foi preso em flagrante. Ele vai responder por tráfico de drogas, porte ilegal de armas e furto qualificado. Vazamento de gás é uma das possíveis causas de um incêndio que destruiu o cômodo de uma casa no bairro Patagônia, em Vitória da Conquista, na manhã desta quarta-feira. Uma pessoa ficou levemente ferida. O incêndio foi nesta casa, na Avenida Porto Alegre, bairro Patagônia. As chamas começaram neste cômodo. No local, que servia de depósito, ficavam 3 botijões de gás, mantimentos, utensílios de cozinha e uma cama com colchão. Tudo foi queimado. Segundo os moradores, o fogo começou de repente. Eu fui chamar o povo para ir almoçar, eu vi tocando e aquela fumaça. Quando eu vi, foi aquela lavareda. Eu voltei gritando no povo que a casa estava pegando fogo. Eu ia colocar o meu almoço, né? Aí mãe veio para cá e eu acompanhei mãe, ela falou assim, tá pegando fogo na casinha. Aí eu voltei rapidinho, que tinha o botijão lá, falei, vou tentar socorrer o botijão e mãe. Vim socorrer primeiro mãe. Aí quando eu tentei pegar o botijão, foi a hora que eu queimei, mas eu não percebi não, aí eu percebi depois. A parede do cômodo onde as chamas começaram é feita de adobão e ficou com a estrutura comprometida. Segundo o Corpo de Bombeiros, a causa do incêndio pode ter sido um curto-circuito ou até mesmo vazamento de gás dos botijões que ficavam armazenados no local. Mas ainda não há como confirmar o motivo do incêndio. O equivalente a 25 mil campos de futebol. Essa é a área destruída por um incêndio na região de Rio de Contas. O fogo está controlado, mas deixou um rastro de prejuízos para produtores e principalmente para a natureza. Depois de quase 15 dias, o fogo foi controlado em Rio de Contas.
O incêndio começou dia 11 de setembro. A área da Chapada Diamantina atingida chegou a cerca de 25 mil hectares, o equivalente a 25 mil campos de futebol. Foi preciso o apoio de diversas entidades para conter as chamas. Em ação ao combate ao incêndio, teve a Brigada Comunitária de Rio de Contas, entendeu? Que ela é pertencente à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município, no qual eu sou o presidente. Tivemos também a Brigada Gaviões da Chapada, entendeu? Que também fez parte do combate. Tivemos também os bombeiros de Lençóis. O fogo atingiu também o Pico do Itobira, um dos mais altos da região, com mais de 1.700 metros de altura. O incêndio atingiu grande parte da área de preservação ambiental da Chapada Diamantina, a APA Serra do Barbado, destruindo a mata nativa da região. Mas um dos maiores prejuízos foram as nascentes, como essa aqui, que foram totalmente devastadas pelo fogo. Para os agricultores, o prejuízo também foi grande. Nesta fazenda foram queimados 10 mil pés de café. Os produtores rurais também ajudaram a apagar o incêndio, na tentativa de diminuir as perdas nas plantações. Atingiu minha área, atingiu a área de círculo vizinha todinha aí do pessoal, e aí a gente ajuntou com os produtores rurais, foi para poder apagar esse fogo, foi complicado, viu? O prejuízo incalculável aqui para nossa região, sabe? Inclusive aqui no Bittencourt, que queimou as nascentes tudo aí, o prejuízo aqui é incalculável. Uma quinta-feira com possibilidade de chuva em Vitória da Conquista. 14 graus é a temperatura mínima e a máxima pode chegar aos 22. Em Caculé, o sol predomina, faz calor nesta quinta-feira e não chove na cidade. 20 graus é a temperatura mínima e a máxima pode chegar aos 34. Já em Contendas do Sincorá, a quinta-feira será chuvosa. Os termômetros oscilam entre os 19 e os 27 graus. Veja, em instantes, termina amanhã o prazo para solicitar a segunda via do título de eleitor. Você vai ver agora a história de uma mãe que luta para reencontrar a filha de 4 anos. Ela foi hoje ao quadro Desaparecidos em Salvador, na esperança de conseguir pistas de onde está a criança. 1 ano e meio de sofrimento e uma luta constante, a de tentar encontrar a filha de apenas 4 anos. Carla conta que a menina foi levada depois que ela permitiu que a filha Vitória fosse passear com a avó, mãe do ex-marido. No dia 3 de abril do ano passado, eu entreguei ela no Conselho Tutelar para a avó paterna para passar o final de semana. No dia 5 eu fui buscar e ela não me entregou mais. O Conselho Tutelar disse que perdeu o contato. Tenho medo dela ir embora, mudar, viajar para outro lugar. Porque está com o pai, né? E está com o pai, para a justiça, ele pode viajar com ela. A lei permite que menores de idade viajem para outras cidades ou estados brasileiros apenas com a companhia de um dos pais, sem a autorização do outro. A autorização só é exigida em casos de viagens internacionais. Para evitar problemas como o que Carla está enfrentando, especialistas aconselham que decisões envolvendo filhos sejam negociadas na justiça, logo no momento da separação. Um acordo entre um casal pode, por exemplo, dissolver o casamento, chamado divórcio administrativo, ou até mesmo a união estável. Mas em relação aos filhos, tem de haver processo e intervenção do Ministério Público e do juiz. O juiz orienta ainda que quando a criança for levada sem consentimento de um dos pais, como no caso da pequena Vitória, é preciso procurar o Ministério Público, advogado ou defensor público e entrar com uma ação na vara da família. Uma circunstância como essa pode levar o juiz a exarar uma ordem de busca e apreensão dessa criança ou desse adolescente. E eu advirto, o pai ou a mãe que, entre aspas, some com o filho, pode justificar uma sanção, uma pena contra ele, porque isso pode caracterizar a chamada alienação parental. Eleições 2012, veja a programação dos candidatos a prefeito de Vitória da Conquista nesta quarta-feira.
O candidato do PT, Guilherme Menezes, logo cedo tomou o café da manhã com dirigentes do Movimento Espírita de Conquista e cumpriu a agenda de prefeito. À tarde fez reunião com o candidato a vereador na zona rural. Agora à noite a reunião será com o candidato a vereador na zona urbana. O candidato Erzen Guzmão, do PMDB, pela manhã gravou programa de rádio e fez caminhada no bairro Brasil. À tarde a caminhada foi nos bairros Sobradinho, Miro Cairo e Senhorinha Cairo. À noite tem reunião com funcionários da prefeitura. Abel Rebouças, candidato do PDT, pela manhã gravou o programa eleitoral. À tarde visitou a zona rural do município e fez caminhada na Urbizum. À noite faz reunião com moradores do bairro Remanso. O candidato do PV, Edgar Mão Branca, pela manhã gravou o programa eleitoral. À tarde esteve nos bairros Renato Magalhães, Urbi 6 e Vila América. À noite se reúne com o presidente estadual do Partido Verde. E o candidato Elkson Soares, do PPS, pela manhã fez reunião com a equipe de campanha. À tarde atendeu no comitê. À noite visita bairros. Termina amanhã o prazo para solicitar a segunda via do título de eleitor. No dia 7 de outubro não vai ser preciso apresentar o título na hora de votar, mas no documento constam informações importantes, como a zona e a seção eleitorais. A lei determina que o prazo máximo para a requisição da segunda via do título de eleitor é até 10 dias antes da eleição, ou seja, amanhã. Poderá comparecer até amanhã, trazendo um documento de identidade oficial com foto e documento de comprovante de residência e, se for homem, comprovante de regularidade com serviço militar. E assim requisitará seu novo título. Vale lembrar que na hora da votação não é necessário portar o título de eleitor, apenas a apresentação de um documento oficial com foto, identidade, carteira de trabalho, reservista, entre outros. Entretanto, o título de eleitor contém informações importantes que podem ajudar o cidadão a cumprir este ato de cidadania, que é o voto. No título está a identificação da seção e da zona onde a pessoa vai votar. Embora eu saiba já onde minha seção, o local que eu sempre voto, que eu nunca mudei de seção, mas eu sempre faço questão de levar. Todas as vezes que eu vou votar, eu levo o meu título de eleitor, para ter as informações. Tem que estar na mão, entendeu? Para não ficar perguntando as coisas dos outros lá. Em Vitória da Conquista, por exemplo, muitas sessões tiveram mudanças. Algumas sessões eleitorais são poucas, mas algumas houve mudança porque, em razão da situação do próprio local, que não comporta mais a permanência de uma sessão eleitoral, e até quando houve reduzido o número de eleitores. Mais importante salientar também para os eleitores que todo local de votação que houve mudanças terá uma informação da Justiça Eleitoral de que qual o novo local a ser procurado por esse eleitor. Os eleitores que não puderem votar também vão precisar do título de eleitor para preencher o formulário de justificativa. No dia 7 de outubro, quem tiver problemas para encontrar a seção em que vota, poderá procurar informação no Fórum Eleitoral. Por hoje é só, uma boa noite para você e até amanhã.